Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mente. Como é que a mente, como é que aquilo que pensamos pode afetar o nosso relacionamento com Deus. Como é que crenças podem nos limitar a ponto de não vivermos o extraordinário de Deus. Uma coisa é muito clara, é que a palavra de Deus, só há um meio de tocar na palavra de Deus para que ela seja viva, que é por meio da fé. A fé de Gênesis a Apocalipse é fé. Agora, eu posso meditar, eu posso ler de Gênesis a Apocalipse, mas se não colocar fé, ela não vai fazer efeito na minha vida. Então, a primeira coisa, eu aprendi 3 coisas sobre a palavra de Deus que eu quero compartilhar com você, que mudaram o meu relacionamento com Deus, me fez entender, me fez compreender e acessar o avivamento de Deus disponível. A primeira coisa eu entendi, que eu só posso compreender a palavra de Deus por meio da fé. Como disse Paulo, é loucura para o mundo, para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Essa é a palavra de Deus, é o poder. Em Romanos 1, Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Ao definir o Evangelho, ele vai definir o Evangelho como o poder de Deus para todo aquele que crer. Evangelho não é poder de Deus para incrédulo, mas para quem crê, é o poder de Deus. Ele entra no coração e transforma. E Salmo 119, eu vou ler alguns versículos, porque a segunda coisa, para você acessar o avivamento, para você desfrutar da palavra de Deus, você precisa ter fé e você precisa saber como fazer que a fé funcione a seu favor. E nós vamos entender que seja você incrédulo, ou seja você crente, creia você, ou haja com incredulidade, ou não creia, ambas as coisas são fé. Incredulidade é um tipo de fé, e credulidade é outro tipo de fé. Há uma fé do tipo de Deus e há uma fé do tipo do diabo. Então tudo é fé, ainda que você não consiga discernir, é fé. E eu quero falar sobre a fé do tipo de Deus, como ativar a fé do tipo de Deus, porque saber que a Bíblia funciona por meio da fé, saber o que é fé, mas não saber como ativá-la, impede a gente de acessar e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Eu quero ler aqui no versículo do Salmo 119, 4 versos, 5 versos. Salmo 119, verso 15 diz assim: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às suas veredas. Teus preceitos aqui, eu vou meditar na tua palavra, que o salmista está dizendo. Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Eu tenho prazer em ter relacionamento com Deus, em ouvir Deus, em compreender, entender a Bíblia, aquilo que Deus decreta por meio da palavra, e eu não me esqueço dela, eu medito nela. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Bom, o que o salmista está dizendo é que para você ativar a fé, é o mesmo que Paulo disse, é o que Salomão disse, é o que Jó disse. Então vamos jogar a luz. O que Jó disse? Jó disse o quê? Tudo o que eu temo me acontece. Tudo o que eu penso é o que Jó está querendo dizer. Ele ficava pensando, vai dar errado, não, meus filhos estão pecando, e se acontecer um desastre, e se eles morrer, não, eu vou fazer um sacrifício aqui. Tudo que eu penso, isso é um tipo de fé negativo. E tudo que Jó pensou, aconteceu com ele. Tudo aquilo que eu temo, me acontece. Salomão vai dizer o seguinte: você vai viver pelos seus pensamentos. Parafraseando o que Salomão diz, que ele disse, olha, há poder nas palavras, cuidado com o que você está falando. Ou seja, se eu libero palavra de negatividade na minha vida, para a minha vida, ela tem um alcance no mundo espiritual. Eu estou liberando fé. E o que Jesus disse sobre as palavras? Que a boca fala
do que o coração está cheio. Se eu estou liberando palavras negativas, é porque eu estou crendo, a minha fé baseia-se naquilo que eu estou pensando. A fé, ela é pensamento, a fé, os pensamentos ativam a fé. Agora, se eu penso que tudo vai dar errado, se eu começo a pensar que só coisas ruins vai me acontecer, se eu começo a pensar que eu posso ter um câncer, se eu começo a pensar que não vai dar certo, que não vai funcionar, e eu começo a declarar isso. É muito simples. Você quer saber o tipo de fé que você tem? Olha o que você está declarando com a sua palavra e com os seus pensamentos. E Jesus vai dizer o quê? Quando ele diz sobre as palavras: pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Então eu preciso ter atenção para ativar que tipo de fé que eu estou ativando. Quando eu entendi que a Bíblia era a palavra de Deus e a Bíblia era viva, há um Espírito operando nela. Foi por isso que o salmista disse aqui: meditarei nos teus preceitos e darei atenção. Eu vou meditar e vou dar atenção na sua palavra, eu vou dar atenção às minhas veredas, vou dar atenção no que o Senhor está dizendo. Eu tenho prazer em meditar na palavra, porque aí eu já vou fazer uma conexão direta aqui com o que Paulo diz. Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o Jornal da Globo? Ouvir lá o Big Brother? Ouvir a televisão? Ouvir a rede social? Não, ouvir a palavra de Deus. A fé que opera, que faz a Bíblia ser viva, ela advém da palavra de Deus, ela advém de uma atividade de oração. Então eu preciso fazer o que o salmista está falando aqui. Tenho prazer, eu não esqueço da tua palavra, eu medito na palavra, eu busco a palavra. E ele vai dizer: olha, trata com bondade o servo, para que eu viva e obedeça a palavra de Deus. O que ele está reclamando é a misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de mim, eu quero meditar na tua palavra. Se o Senhor tiver misericórdia, eu vou viver. Me ensina a tua palavra, me abre o caminho da tua palavra, me mostra a tua palavra como é que funciona. E ele vai dizer, e é tão forte que vai dizer assim: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abra os meus olhos para que eu veja a palavra. Essa tem sido, quando eu descobri esse versículo, há quase 30 anos eu comecei a orar: Senhor, eu li esse texto, eu não entendi. Abra os meus olhos para compreender. Abra os meus olhos para que essa verdade se torne verdade na minha vida. Me ensina a viver ela. Outra coisa forte que ele vai dizer: olha o entendimento do salmista. Provavelmente esse salmo foi escrito por Davi. Ele vai dizer: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Ou seja, ele tinha ciência que na terra, aqui nesta terra, nós estamos apenas de passagem. A nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria não, a pátria do americano não é os Estados Unidos, a nossa pátria é celestial. Nós estamos nessa terra como seres humanos de passagem, porque nós somos peregrinos aqui. É por isso que o mundo não pode concordar com a palavra, é por isso que o mundo não pode concordar com a verdade, é por isso que o mundo quer ouvir a mentira. Eles aplaudem a mentira, mas há pessoas sedentas pela verdade. É tão interessante que quando eu descobri isso, eu comecei a entender que a fé ativava. Eu vou lembrar que eu havia lido, que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. E eu ficava perguntando a Deus como é que era aquilo, como é que se fazia. Eu lembro que um dia eu estava na vigília, durante 12 anos eu fui intercessor na vigília de sexta-feira, lá na Igreja Batista da Lagoinha. Toda sexta-feira eu estava lá na vigília, sendo intercessor ali com o pastor Joaquim. Eu fui orar por uma moça e ela me pediu oração porque ela queria ser curada. Ele falou: olha, o Espírito me falou, quando você orar eu vou ser curado. E eu orei por ela e de fato a dor que ela estava desapareceu e ela foi curada. E logo depois que eu orei por ela, eu disse: olha, o Espírito Santo me falou aqui que é para mim orar por você, porque você vai ser arrebatado ao terceiro céu. Você quer? Ela falou: eu quero e eu creio. Ela concordou.